Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versos 12 a 16. É um texto bastante curto que ele relata quando Jesus escolheu os 12 apóstolos que conviveram com ele no período do seu ministério, até a sua morte e ressurreição. Se você ainda não leu esse texto, provavelmente você já deve ter escutado a respeito dele diversas vezes. Ele é relatado nos 3 evangelhos, no de Mateus, no de Marcos e no de Lucas. Nós vamos usar o texto que está no livro de Lucas. Se você está com a sua Bíblia aí, abra lá então. Capítulo 6, versículos de 12 a 16. São poucos versículos. Vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Alguns aspectos que eu queria lembrar agora aqui na introdução com vocês. Por que existem diferenças, né, entre os 3 evangelhos na narração? Cada narrador ou cada escritor, ele colocou um enfoque diferente. Nós sabemos que Mateus foi um dos discípulos, como foi relatado aqui no texto, então ele viveu com Jesus, né? Então ele é o relato de uma pessoa que estava nesse momento quando Jesus chamou os 12 apóstolos. E Mateus colocou um enfoque em que os discípulos que foram chamados para ser apóstolos, foi dado a eles poder para expulsar demônios, para curar doentes. Marcos, que é João Marcos, é aquele missionário que nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos, sobrinho de Barnabé, que participou da primeira viagem missionária com Barnabé, e no final da vida de Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, ele foi estar ali com Paulo e levar para Paulo as escrituras para que Paulo pudesse meditar, ler, para se apresentar perante a liderança romana. Esse mesmo Marcos, ele conviveu muito com o apóstolo Pedro. Então, Marcos, ele não viveu com Jesus, mas ele escreveu o evangelho baseado nos relatos, no testemunho do apóstolo Pedro. Lucas é o único escritor do Novo Testamento que ele era gentio, né? Ele não era originalmente, né? Ele não era do povo judeu, ele não era cristão originalmente. Ele se converteu através da pregação de Paulo ali na região da Antioquia. E ele se converteu de tal maneira que ele era médico, ele passou a seguir Paulo e ele passou a auxiliar em todo o ministério de Paulo. E como nos relata no começo, né, do Evangelho de Lucas, somente lembrando, a gente estudou isso na primeira lição, Lucas era bastante detalhista, né? Ele pesquisou, ele foi um historiador, então por isso os relatos de Lucas trazem detalhes que muitas vezes não são mencionados nos outros evangelistas, né? Pelo enfoque que ele deu, pelo enfoque detalhista. Feita essa introdução, vamos orar por um instante, pedindo a orientação do nosso Deus.
Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de ler a tua palavra e meditar, e nós pedimos que dispense sobre nós o teu Espírito Santo, para que nós falemos as coisas que vêm de ti, que são de acordo com a tua vontade, e que a tua palavra, ó Pai, que nós sabemos que penetra nos corações, e ela é perfeita para nos ajudar a entender e discernir entre o certo e o errado, o bom e o mal, possa gerar fruto nas nossas vidas. Pedimos humildemente com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Alguns aspectos aqui que eu quero ressaltar. O primeiro deles é a escolha de 12, né? Por que o número de 12? Olhando o significado histórico, né? A Bíblia tem, ela utiliza de muitos significados com os números, mas se nós nos lembrarmos, o povo de Israel, né, a nação que foi escolhida como povo de Deus, ela foi representada lá no início, no Velho Testamento, pela descendência de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e Jacó teve os seus 12 filhos, que foram quem deu o nome depois às 12 tribos de Israel, que foi o que formou o povo de Israel após a entrada na Terra Prometida. E então nós vemos que as 12 tribos de Israel, elas significavam a aliança feita com Deus desde a época de Abraão, a aliança do Velho Testamento. Jesus aqui escolhe 12 discípulos para se tornarem apóstolos, e esses 12, eles têm o significado da nova aliança. A aliança que passa a ser universal, ela não é mais um evangelho e uma salvação que ela é proposta somente para um povo, o povo de Israel. Mas Jesus veio expandir o reino, né? Oferecer o reino a todos os povos e levar a todos aqueles que ele de antemão elegeu e escolheu. E por isso chegou até nós. Nós vemos aqui algumas características, e eu vou usar aqui das minhas anotações para não esquecer. Nós vemos que ele escolheu dentre os discípulos, né? Pelo que a gente lê nos relatos, a quantidade de pessoas que já seguia Jesus nesse momento, ele já tinha feito alguns milagres, era muito grande. Então ele foi ali e ele escolheu a dedo, né? Escolheu de forma especial 12 discípulos que já eram seguidores, já eram pessoas convertidas, já entendiam e seguiam a Jesus como Filho de Deus, como Messias prometido. Então isso nos traz aqui um primeiro aspecto, né? O aspecto de que a conversão, ela vem antes do trabalho, ela vem antes do ministério. Nós nos achegamos a Deus primeiro. A partir daí, Deus nos usa como instrumento, como ferramenta para propagação do reino de Deus aqui na Terra. Um outro aspecto importante que eu queria também falar para vocês é a diferença de discípulo e de apóstolo. O discípulo, basicamente, é como se fosse um aluno, um aprendiz, que ele segue o mestre e ele vai aprendendo conceitos, valores, preceitos, junto àquele mestre. O apóstolo, ele já tem uma característica mais de embaixador, aquela pessoa que recebe uma missão específica de levar, né, representar um país, que é como nós vemos os embaixadores hoje dos países em vários locais do mundo. Então, no caso aqui, os apóstolos, eles, né, atuaram como embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Eles receberam a missão de implantar o reino de Deus na Terra, né? A igreja que nós temos hoje, os milhões de pessoas que nós temos nos dias de hoje, que creem em Deus, que a palavra de Deus chegou até eles, é proveniente desse trabalho, dessa plantação que os apóstolos fizeram
após a escolha feita por Jesus. E era muito importante que esses 12 apóstolos, que se tornaram o alicerce da igreja, né, as bases da igreja, as colunas da igreja, como a própria palavra de Deus utiliza esse termo, que eles convivessem com Jesus. Então, o texto bíblico, ele nos cita quais são as credenciais para que uma pessoa fosse considerada apóstolo, né? Ele precisava ter visto Cristo ressurreto. Quer dizer, ele precisava ter visto Cristo após a ressurreição. Ele deveria ter tido comunhão com Cristo. Essa é uma outra característica. Ele deveria ter sido chamado pelo próprio Cristo. Essa é uma característica adicional. E também os apóstolos receberam poderes especiais, e esses poderes eles serviam como uma credencial para comprovar que eles realmente eram chamados por Cristo. Então, todos esses apóstolos tiveram essas credenciais. A única pessoa após a eles foi o apóstolo Paulo, que foi credenciado como apóstolo também. Então, não existem, né, após esses 12 apóstolos de Jesus e o apóstolo Paulo, que foi chamado fora de tempo, nenhum outro apóstolo com essas características. Hoje nós vemos algumas igrejas, em alguns locais, pessoas se denominando apóstolos, né? Então isso é uma denominação falsa, né? Eles cumpriram um propósito específico, chamados por Jesus para implantar a igreja e a igrejas que ela se espalhasse por toda a terra, como aconteceu e chegasse até nós. E eu gostaria de ressaltar aqui 3 aspectos desse período aqui que Jesus chamou os apóstolos para que vocês guardassem de forma especial. O primeiro é a importância da oração. A Bíblia nos relata que primeiro Jesus foi para o monte e ele orou por uma noite antes de escolher os apóstolos. Então, aqui já é um exemplo grandioso para nós. Jesus, com certeza, né, Deus onisciente, ele poderia ali já escolher os apóstolos. Mas nós temos que nos lembrar que Jesus se fez um ser humano, como nós. Então, ele passou por todos os sentimentos que um ser humano também passa. Né? Sentiu frio, sentiu calor, sentiu fome, com certeza sentiu ansiedade, tudo isso que é parte do corpo humano, da genética, da constituição humana. Então ele sentiu essa necessidade de ter uma conversa íntima com o Pai, dedicou uma noite para que ele pudesse ser assertivo na escolha daqueles 12 discípulos. Isso dá um grande exemplo para nós, de como é que nós devemos tomar as decisões sempre baseados e após orarmos a Deus e pedirmos a orientação dele. Isso vale na igreja, né? Acho que na igreja, sem dúvida alguma, tem que ser sempre assim. Quando nós escolhemos oficiais, escolhemos as pessoas que vão liderar, tem que ser debaixo da orientação, através da oração, pedindo a Deus que ele nos ilumine, que ele mostre para nós. Nas questões da nossa família também, nós temos que sempre buscar a Deus, desde as coisas mais pequenas até aquelas mais complexas. E também na nossa vida, questões de estudo, questões profissionais, questões de relacionamento. Às vezes nós queremos lá, né? Vamos buscar uma namorada, um namorado, uma noiva, um noivo, e muitas vezes a gente faz a escolha sem orar. Então aqui está o alerta, o exemplo de Jesus. Oremos primeiro. Vamos pedir a orientação de Deus. Que Deus depois, ele não quer dizer que ele vai nos dar alguém que não vai falhar nunca. Mas ele é quem vai sustentar o nosso relacionamento. Ele é quem vai nos sustentar na nossa profissão, nos nossos estudos também. Então, o primeiro ensinamento aqui da escolha dos discípulos. Fazer a escolha depois de muita oração, de acordo com o exemplo de Jesus. O segundo aspecto é a importância da liderança ter comunhão com Deus. Eu acredito que nós temos muitos exemplos de diversas igrejas em que as igrejas têm falhado, têm ocorrido muitos problemas,
porque as pessoas querem fazer movimento, querem juntar muitas pessoas, querem construir templos grandiosos. Então, a missão, a obra, ela não é mais importante do que o Senhor da obra. O primeiro passo é ter comunhão com Deus, é dedicar a vida a Deus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, quando ele relata esse texto também, esse episódio, no versículo 14, ele fala detalhadamente que Jesus designou aqueles 12 para estarem com ele. Então, Jesus não se preocupou em ele escrever livros, ele construir templos, reunir ele, sim, milhares de pessoas para que o escutassem. Na verdade, ele escolheu 12 para estarem em comunhão íntima com ele, para que depois eles pudessem propagar de forma genuína a mensagem do Evangelho. E a gente vê o poder que isso tem, porque o Evangelho chegou até nós e até milhões de pessoas nos dias de hoje. Então, a comunhão com Deus, o convívio com Deus, e isso se tornando em fruto e testemunho, ele vem antes da obra. Então, não justifica, não deve ocorrer a gente deixar de ter comunhão com Deus, deixar de buscar a Deus na leitura da Bíblia, na oração, na meditação, porque nós temos que ir e trabalhar na igreja. Não, nós temos que ser ativistas. Temos muitas atividades e deixamos de lado a comunhão. O que aqui nos ensina nessa passagem é que, ao contrário, primeiro nós buscamos a Deus. E a obra, ela é resultado, ela é sustentada pela comunhão e pela intimidade com Deus. E o último ponto que eu gostaria de falar é na diversidade da escolha de Jesus. Eu vou passar aqui rapidamente nas escolhas que Jesus fez, mas ele não escolheu um grupo homogêneo de pessoas que pensassem e agissem de forma igual. Pelo contrário, ele escolheu pessoas bem diferentes e com razões especiais. Uma delas é para que aquela equipe representasse a igreja, representasse nós, com todas as nossas qualidades, todas as nossas falhas. Por exemplo, vamos começar ali por Pedro, né? Um pescador, um homem que falava sem pensar, inconstante, precipitado, contraditório, temperamental, não era modelo de firmeza e de equilíbrio. E nós vemos que Deus usou Pedro para afirmar sobre ele a doutrina da igreja. Então vejamos como é que Deus não se baseia nos nossos méritos nem nas nossas qualidades para fazer a obra dele, né? E é o contrário. Primeiro nós convivemos com Deus, Deus nos transforma. E a partir daí nós vamos fazer a obra de Deus, nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos ser usados por Deus. Deus chama pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas virão a ser nas mãos de Deus. Tiago e João, denominados também nos evangelhos filhos do trovão. Por quê? Pessoas impetuosas, pessoas raivosas, pessoas que eram ambiciosas. A mãe deles pediu para que eles se assentassem do lado direito e o lado esquerdo de Jesus no reino dos céus. E a gente vê que João, depois, foi quem escreveu o Evangelho de João, quem escreveu as cartas de João, 1, 2 e 3, e depois o Apocalipse. Conhecido o quê? Como o apóstolo do amor. Então você vê como é que Deus usa as pessoas. Alguém que era bravo, alguém que era, né, filho do trovão, se tornando o apóstolo do amor através da ação de Deus. Escolheu André, que era irmão de Pedro, que levou Pedro a Cristo e também chamou a Bartolomeu também, como nós vemos no relato. Vemos Filipe, que era uma pessoa cética, né, descrente. Você vê que no milagre da multiplicação dos pães, quando aquela multidão estava ali, e, e ele vira para Jesus, Jesus fala, vamos comprar, né, vamos providenciar alimento. E ele fala, 200 denários seria suficiente para comprar pão para toda essa gente? Ele queria dizer o seguinte, onde é que nós vamos achar tanto pão? Mesmo que tivéssemos dinheiro, não seria possível alimentar tanta gente. Então, esse descrente se tornando um crente fiel depois. Mateus, que era um cobrador de impostos, se tornou um servo de Deus.
inclusive escrevendo o Evangelho de Mateus. Vemos aí Tomé também, uma pessoa que duvidava, não creu na ressurreição, teve que tocar no lado de Cristo para ver o furo da lança, para crer em Deus. Nós vemos Simão, o Zelote, né? Zelote era aquele grupo de pessoas, Zelote vem de zeloso, né? Que eles acreditavam que a libertação dos judeus deveria vir pela luta, pela batalha, por se libertar dos romanos. E se tornou ali um servo também, através de Jesus. Então, para concluir, irmãos e jovens, todos nós temos limitações, mas Jesus, ele pode transformar um Pedro medroso num ousado pregador, um João explosivo no discípulo do amor, um Tomé cético e incrédulo num homem crente. Ele pode usar gente como você e eu na sua obra. Que Deus utilize da sua palavra e através da oração nós possamos servir a Deus com fidelidade. Deus abençoe a todos, aonde vocês estiverem, no dia que vocês estiverem escutando essa mensagem, e que Ele nos use na sua obra. Amém?